Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reuma 360 Graus, o podcast da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. O meu nome é Sofia Barreira e sou reumatologista na ULS Santa Maria e no Hospital Lusíadas de Lisboa. O tema de hoje é sensível, mas essencial, a sexualidade nas doenças reumáticas. Como é que a dor, a fadiga, a imagem corporal, as alterações emocionais podem afetar o desejo, o prazer e a intimidade de um casal. Falar de sexualidade é também falar de qualidade de vida. E é por isso que temos connosco aqui hoje a doutora Maria do Céu Santo, ginecologista e obstetra do Hospital da Luz, com uma pós-graduação em Medicina Sexual e também em Anti-Envelhecimento, e a doutora Ana Filipa Mourão, reumatologista da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, e juntas vamos refletir sobre os desafios e as soluções possíveis para este problema e desde já obrigada por estarem connosco. Começava talvez pela doutora Filipa. Muitas vezes associamos as doenças reumáticas apenas um bocadinho à dor física, mas elas também têm um impacto mais amplo. Como é que todos os domínios das doenças reumáticas podem influenciar a vida sexual de uma pessoa? Bom dia, obrigada pelo convite e pela pertinência do tema, que nunca é raramente falada nas consultas até de reumatologia. As doenças reumáticas, ou melhor, os doentes com doença reumática, habitualmente têm dor crónica e, portanto, a dor faz com que haja diminuição do desejo, da iniciativa e até do prazer sexual. Depois, além da dor, muitas doenças também dão rigidez matinal, portanto, após longos períodos de repouso, os doentes sentem muita rigidez. Isso também pode dificultar determinadas relações ou posições sexuais. A fadiga também, a artrite reumatoide, o lúpus, são doenças que causam muita fadiga, falta de energia e, portanto, essa falta de energia também pode fazer com que os doentes evitem até a procura de intimidade. Depois, alterações corporais, se o doente tiver os pés deformados, as mãos deformadas, algumas limitações articulares, isso também vai fazer com que haja no fundo, uma influência na sua autoestima, não é? E autoconfiança para a procura de intimidade e até na percepção de atratividade, não é? Quer dizer, se a pessoa está deformada, com alterações do corpo, que a própria medicação pode dar, tudo isso são fatores que podem interferir. E depois também muito importante, estes quadros de doenças reumáticas muitas vezes estão associados a depressão e ansiedade. Uhum. E isso também é um fator que pode ter influência na relação sexual e na atividade sexual destes doentes. Uhum. E falámos agora que algumas medicações que nós utilizamos na reumatologia podem dar algumas alterações do ponto de vista da imagem corporal e ter algum impacto, mas será que outro tipo de medicações podem ter também um impacto direto, por exemplo, na libido ou causar, por exemplo, secura vaginal? Sim. Nós usamos muito os corticoides, né, que é o terror das doentes, porque podem provocar quer alterações do humor, os doentes ficam com muito mais irritabilidade, quer alterações na morfologia corporal, aumenta o peso, é esse o grande pesadelo das doentes, e depois a cara pode ficar mais redondinha, pode haver acne nas pessoas mais novas, pode haver retenção de líquidos e tudo isso, no fundo, a pessoa chega ao espelho e vê outra pessoa, não é? E isso tem implicação na sua atividade sexual. Além disso, como falámos da depressão e da ansiedade, nós muitas vezes juntamos os antidepressivos e há muitos antidepressivos que têm influência na libido, na procura de prazer. E também pode haver doenças e tratamentos que provocam secura vaginal e isso também leva a que a relação sexual com penetração seja dolorosa, desconfortável e às vezes até insuportável, portanto. Mas há pequenos truques que podemos fazer para melhorar esse aspecto. Doutora Maria do Céu, falar sobre estas questões e sobre a sexualidade pode ser difícil, mas também, obviamente, libertador e há muito, com certeza, a ser feito. Como é que se consegue acolher na consulta estes temas com os doentes de uma forma natural e sem tabus? Olha, eu gostei muito agora da intervenção, porque acho que a reumatologia, falar de sexualidade, porque a maior parte dos doentes diz que o médico não aborda a parte sexual. Claro que o doente também tem alguma dificuldade em perguntar, mas eu penso que a comunicação social e mesmo este tipo de palestras têm um efeito extremamente positivo e leva os doentes à procura. Eu penso que uma coisa importante é o médico, no lugar de perguntar diretamente ao doente, principalmente se ele está acompanhado e nas fases iniciais da doença onde não tem tanta rigidez, onde não tem tanta dor, deve-se logo começar na fase inicial para ele se ir adaptando progressivamente, perguntar, olha, há situações destas, onde os doentes referem alguma dificuldade
dificuldade na sexualidade, nomeadamente secura vaginal, como foi dito, mas uma coisa que se queixa muito é das fissuras. Com a diminuição muitas vezes da elasticidade, há uma fissura que depois dá dor urinada, dá uma dor insuportável, mas tudo isto, hoje em dia temos técnicas que vamos referir, que podem ajudar os doentes a passar esta fase. Sexualidade não é acrobacia, nem é preciso estar a fazer posições totalmente diferentes, e não. Nós podemos dar, orientar os doentes, mas eles próprios é que se têm de posicionar o que é que lhe dá menos dor e o que é mais confortável. Há uma coisa que não nos podemos esquecer, o afeto é essencial, e o ideal era termos uma consulta com o parceiro sozinho e com o doente, porque há pequeninas coisas que não se devem falar em casal, embora o falar, a comunicação entre o casal é fundamental, é importante o elogio, o dizer estás tão bonita, mesmo que não esteja, que seja uma mentirita piedosa, mas é importante para a pessoa se sentir, porque como foi referido, a autoestima está em baixo. No geral, a pessoa sente-se debilitada, sente-se sem confiança, sente-se assexuada, porque com dor, a tomar a medicação que muitas vezes interfere com a libido. Agora, até há uns anos atrás, tudo o que era mais orientado para a sexualidade estava só para os homens, e nós não conseguimos arranjar nenhum comprimido cor-de-rosa para as mulheres. Temos dado os planeamento familiar que temos de adaptar à mulher que temos na frente, se tem ou não contraindicações para as pílulas ou para os dispositivos, não é? Porque o planeamento aqui também é importante, desde que haja a penetração. E outra coisa que eu acho, e agora nos últimos tempos, tem muito mais orientação para as mulheres, mas as mulheres não estão a funcionar com comprimidos. A indústria dos brinquedos tem feito milagres ultimamente, e eu acho que isso vai ser um papel importante, e eu acho que a sexualidade híbrida é fundamental para estes doentes. O que é a sexualidade híbrida? É como os carros. Os carros é gasolina ou gasóleo mais energia. E aqui também contacto físico, abracinho e não sei o quê, e depois mais energia. USB ou pilhas, não é? Que é os brinquedos, desde as ondas wave, sistemas de vácuo do clitóris, vibradores, e depois outra vez contacto físico. O que é que isto faz? Isto aumenta a excitação, e por isso chega-se mais facilmente ao orgasmo. E as pessoas, como têm algum cansaço e como têm de facto alguma dificuldade em estar muito tempo numa posição, penso que isto está a resolver o problema de muitos casais. Eu tenho aconselhado isto, desde, por vezes temos de alterar algumas terapêuticas, e desde que não tenham em conta indicações ou estrogénios locais para impedir que a vagina fique seca, as mucosas vaginais, a vulva e a vagina, e que as vasculites e tudo dão úlceras nas mucosas. Algumas pessoas até têm dificuldade no beijinho, não é? Por isso, temos de ver qual é o paciente que temos na frente, desmistificar, dizer que sexualidade não é só a penetração, de maneira nenhuma, que é um conjunto, e que podem ter a mesma uma sexualidade satisfatória. E acha que a sexualidade híbrida está a ser bem aceita pelos doentes, e é uma prática que já que se torne comum hoje em dia? Olha, eu comecei a tentar divulgar isto até há pouco tempo. Nem tem de se ver qual é o perfil do doente, temos de ter tempo, não é? E não ver, então nós ginecologistas, só o doente do pescoço para baixo, não, tentar ver também o doente do pescoço para cima, e eu acho que no início há uma certa resistência, principalmente quando o paciente é homem, porque parece que se está a sentir substituído por alguma coisa, não é? Mas também há, além dos comprimidos hoje para os homens, também há alguns brinquedos que ajudam, desde os anéis penianos, que os homens têm alguma resistência, porque têm medo sempre que aquilo faça garrote ou alguma coisa, mas não faz, porque são de silicone, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer, experimenta cortar com uma tesoura ou alguma coisa para ver que não tem receio, e devagarinho nós temos de começar logo na fase inicial da doença, e progressivamente não dizer logo tudo, ensinar algumas posições, mas o doente sempre é que tem de ver qual é a posição que está mais confortável, tentar falar com um de cada vez e explicar que às vezes há coisas, porque a sexualidade
tem algum mistério, isto não é uma sessão de ginástica, não é? Por isso não se pode falar tudo com um e com o outro, há pequeninos truques que devem ser individualizados. A experiência que eu tenho é muito receptiva. Eu, quando tenho o utente, digo sempre, olha, nesta situação, quando estão os dois, há muitos doentes que referem isto e que eu dou isto. Claro. Não digo, olha, o senhor faça ou a senhora faça, não. Dar o exemplo do outro e do grupo é sempre uma boa estratégia. E a aceitação, e digo assim, olha, se isto por acaso algum dia lhe acontecer, vai aqui a receita, vai aqui os brinquedinhos, eu desenho os brinquedinhos, vai aqui o não sei o quê, e pode experimentar isto. A sexualidade é criatividade, é bem-estar, e cada um tem de ver aquilo que se sente melhor. Nós também na cozinha também experimentamos ingredientes novos, porque não na sexualidade, não é? Claro. Por isso nós não posso adorar bifes com batatas fritas, mas não posso comer todos os dias. Por isso pode ir variando os temperos e tudo. A sexualidade é igual. Por isso, boa disposição, não quer dizer que a pessoa tenha de chegar todos os dias ao orgasmo, mas há N coisas que podem potenciar. Tentar descobrir quais são as zonas erógenas, o que é que mudou na estimulação, qual é a zona erógena, e depois apostar mais naquelas zonas que têm menos patologia. Claro. Já falámos aqui que o cansaço é um dos sintomas comuns a várias das doenças reumáticas que nós seguimos e é um dos domínios das doenças que pode ter aqui um bocadinho mais impacto. Como é que nós podemos ajudar a gerir o cansaço para ter depois também um bom impacto na sexualidade? Bem, nós primeiro temos que tratar a doença e fazer com que a doença não fique ativa, porque se a doença estiver ativa, a doente vai ter cansaço e, portanto, não vai querer saber de sexo para nada, não é? Nem tem que ser obrigada a isso. O sexo também é um momento de prazer, lá está, não é? E temos que ver o sexo como também um momento de diálogo com o parceiro e estimular isso, não é? Como é que podemos gerir o cansaço? Tratando a doença e estimulando outras atividades, nomeadamente exercício físico, que é um grande impulsionador da diminuição do cansaço. Portanto, isso é importante. Para quem já nos acompanha desde o início, já falámos sobre a importância do exercício físico na gestão da dor e na gestão também do componente emocional, e temos agora também aqui mais uma vantagem. Já tivemos aqui um bocadinho a perspectiva da doutora Maria do Céu de como é que aborda um bocadinho estas questões com os doentes. Como é que costuma ser na consulta de reumatologia? Os doentes puxam este assunto? Temos que ser nós a puxar? Nós temos que puxar. Os médicos estão muito treinados para perguntar sobre o sono, a alimentação, a prática de exercício, se fuma, se não fuma, mas nós reumatologistas não fomos treinados para perguntar sobre a atividade sexual e isso tem que ser, nós temos que mudar um bocadinho o paradigma e temos que começar a assumir essa responsabilidade para nós, porque o sexo, quer dizer, é uma parte importantíssima, fundamental da qualidade de vida do doente e, portanto, se negligenciarmos esta parte, estamos no fundo a não tratar o doente como um todo. Isso tem que ser perguntado. O doente, por ele, também acha que ali na consulta de reumatologia pode não ser o local adequado, muitas vezes acha que não vai estar a falar nisso, e os médicos, além de terem falta de tempo, também acham que não são formados especificamente nessa área, estão-se a meter com o doente, ou seja, a meter na vida do doente. Às vezes basta perguntar só como é que vai a sua relação com o seu parceiro, com o seu marido ou com a sua mulher, e eles aí começam a dizer, e isto até pode fortalecer a relação com o doente, não é? Claro. O doente tem que sentir que há ali um espaço seguro, sem tabus, sem julgamentos, um espaço de partilha em que pode ser aproveitado para falar também disso e pode haver dicas úteis, outras dicas, as almofadas, os lubrificantes, como também já falámos, a massagem, um ambiente quentinho, às vezes é necessário tomar um anti-inflamatório, tal como os homens tomam o comprimido azul, as mulheres que têm muita dor podem tomar um anti-inflamatório, mas eu acho que no fundo o diálogo é sempre a principal, a comunicação entre as pessoas tem que prevalecer. E também acho que não há mau sexo entre pessoas que se gostam uma da outra, não é? Portanto, falando uma com a outra e vendo o que é que dói e o que é que não dói, isso acaba por se resolver. Estamos aqui a tocar num ponto muito importante, que é o da comunicação entre casal. Existem outras ferramentas, consultas de sexologia, consultas de apoio psicológico. Quais é que são as ferramentas que temos ao dispor e qual o papel que têm? Olha, uma das coisas que é fácil é a consulta de ginecologia,
que não têm, os ginecologistas não têm tido formação na área de sexualidade, têm sido só os psicólogos e os psiquiatras. É fundamental que cada vez haja mais ginecologistas e outras especialidades, porque isto é polivalente aqui, que investam na área da sexualidade. Eu queria aqui referir uma coisa pela experiência do consultório, é que, por exemplo, as doentes que têm mais cansaço referem que se tomarem um banho de imersão e tomarem o analgésico, não é? Estarem sempre a queixar, não é? Que o marido não é um analgésico, se tomarem o comprimido anti-inflamatório ou o que for antes, que têm muito melhor qualidade. E, de facto, a seguir a fazer exercício, o exercício é fundamental, mas a atividade sexual a seguir a exercício físico não dá, não é? Descansar um bocadinho antes, ser um momento mais zen, e a comunicação é fundamental é sempre fundamental, mas nestas situações, então é dizer de facto o que é que dói, o que é que não dói. Hoje em dia há desde almofadas a degrauzinhos, há N coisas que ajudam a posições muito mais cómodas. O problema aqui é quando um quer fazer amor e o outro não. Eu não costumo dizer ter relações, porque ter relações nenhum de nós gosta, nós gostamos de fazer amor, não é? Por isso, quando um quer e o outro não. No geral aí é cá o conflito e depois começa a haver um conflito entre o casal, não é? Mas às vezes um não quer, também a outra pessoa sente que, olha, é por causa de eu estar deformada, é porque a minha autoestima já não está boa, é porque aumentei de peso, é porque eu tenho edema ou inchada da cara, ou não sei o quê, e isso às vezes também ainda potencia mais o afastamento sexual. E esse desinteresse que depois pode ir surgindo e deixam de cuidar um bocadinho um do outro, não é? Agora, a medicina mudou imenso, por isso há psicólogos, fisioterapeutas, incluindo da vulva, do períneo para os músculos do pavimento pélvico e o exercício e depois a fisioterapia geral, a massagem. Eu costumo dizer que em geral a massagem todos gostamos, a não ser que seja localizada a determinada área. Uma coisa que eu acho é que a pessoa também não deve estar passiva. Isto é como o coçar, não é? Se me doer, se eu tiver comichão aqui e me coçarem aqui é desagradável. Eu tenho que dizer onde é que é da massagem. Claro. E há uma coisa importante também, que é a própria atividade sexual liberta endorfinas que diminuem a dor. Portanto, isto também é importante de ser dito ao doente, que vai se sentir melhor depois da relação sexual e a longo prazo também. Já falámos aqui um bocadinho, e a doutora Filipa já partilhou um bocadinho como é que aborda esta questão com os doentes, porque muitas vezes os doentes por iniciativa própria não vão falar. Vindo da área da ginecologia e obstetrícia, que conselhos nos pode dar, não só a reumatologistas, mas a médicos então de outras especialidades, como abordar este tema com os doentes? Por isso, eu penso que o mais fácil sempre e logo na primeira consulta, eu tento desmistificar um bocadinho aquela relação logo médico-doente. Quando vão às ginecologias já vão sempre com medo de espéculo e da própria posição. Por isso, eu costumo começar a história, já foi operada alguma coisa, no meio da história, depois digo, olha, falta-lhe alguma peça e a doente não está a fazer conta, e sorri, não é? Olha, é tudo seu, incluindo a mama, e a doente volta a sorrir. E ali eu começo, de facto, a ter mais uma porta de entrada para falar do resto. E depois, se a doente está sozinha comigo, eu digo, olha, sexualmente, a relação é boa, chega ao orgasmo. Eu, por exemplo, tive há pouco tempo um casal, até já contei isto na comunicação, mas nós temos a secretária, depois temos um separador e temos a marquesa para a observação. E eu, há aquelas coisas mais pessoais e que não sei se o parceiro sabe ou não, pergunto só do outro lado baixinho, olha quando tem relações, olha, chega ao orgasmo, porque muitas das mulheres principalmente fingem o orgasmo e o parceiro não sabe. E quando descobre ao fim de um tempo, a percentagem de divórcio é elevadíssima porque eles sentem-se enganados. Então eu perguntei à senhora, a senhora chega ao orgasmo, mas deve ter falado mais alto com o que eu pensei. E o marido do outro lado, doutora, ela chega, mas é com muito trabalhinho meu. Muito bem. Eu acho que temos que tentar trazer aqui também uma mensagem positiva. Nós sabemos que as limitações, quer físicas, quer emocionais, nas doenças reumáticas existem, mas a sexualidade continua a ser uma parte muito integrante e fundamental para a identidade da pessoa. E, portanto, que mensagem positiva gostariam de deixar aos doentes com doença reumática que estão a enfrentar dificuldades na sua vida sexual, talvez começando? Pronto. A sexualidade não é só penetração e hoje em dia há
há imensos meios, tanto terapêuticos como os próprios brinquedos sexuais e como o afeto, que ajudam a pessoa a ter uma vida sexual satisfatória. Por favor, não desista. E o problema aqui que eu peço é a pessoa desistir de si própria e desistir da sua autoestima, da sua imagem. Não, a imagem não é a parte mais importante da sexualidade, de maneira nenhuma. Eu costumo dizer a brincar, está mais inseguro, é tudo questão de eliminação, põe a velinha no sítio certo e depois funciona tudo, mas não desista. E o seu conselho? O meu conselho é, no fundo, nós ao estarmos a cuidar da sexualidade, é cuidar também da saúde. Portanto, a sexualidade é parte da saúde. Perguntem aos médicos, não é porque o doente lhe foi diagnosticada uma doença reumática que não tem direito à sua sexualidade plena. E, portanto, isso acaba por... todos os doentes têm direito a viver a sua sexualidade da melhor forma possível. E às vezes são pequenas conversas e pequenos truques que fazem toda a diferença. Portanto, pergunta ao médico que ele está lá para isso, para ajudar. Eu acho que falta aqui também, há pessoas que estão sozinhas e essas próprias também podem ter a sua própria sexualidade, não é? Claro. Por isso, é só adaptarem-se, verem o que é que surgiu de novo, porque a sexualidade faz parte da vida, é natural e faz parte do nosso desenvolvimento e da nossa felicidade, sozinhas ou acompanhadas. Ou acompanhadas. Muito obrigada pela vossa partilha. Se este episódio levantou questões importantes para si, não hesitem em partilhá-lo e também em falar com o seu profissional de saúde para obter algum aconselhamento. O podcast Reuma 360 Graus está disponível nas principais plataformas de áudio. Siga-nos para ajudar a dar voz aos temas que contam. Até à próxima.